conosco o Alessandro Candeias, embaixador do Brasil na Palestina. Embaixador, obrigado por mais essa participação aqui na Band News FM. O que a gente sabe a respeito das pessoas que ficaram na região, quais são as suas motivações e como esses brasileiros serão atendidos a partir de agora? Mais uma vez, um bom dia para o senhor. Muito bom dia, Megali, Carla, Sheila, prazer estar com vocês. Da lista de 30 que tínhamos ontem, 2 pessoas decidiram ficar, uma mãe e uma filha, por motivos pessoais. Essa lista de 34 foi levantada desde o início, estamos falando dos dias 7 e 8 de outubro, quando começou o conflito. O nosso setor consular aqui da Mala entrou em contato com todas as famílias em Gaza, perguntando quais teriam interesse na evacuação. Então, num primeiro momento, surgiram esses 34 nomes, esses nomes foram apresentados ao Egito, a Israel, através das nossas Cairo e em Tel Aviv, oficialmente, por notas diplomáticas. E esse, então, foi o grupo com o qual nós estivemos trabalhando nessas últimas 5 semanas. E, felizmente, conseguimos concluir a missão de repatriamento. Com a intensificação do conflito, surgiram novas demandas, estamos recolhendo, basicamente, as informações, ainda não temos nada de concreto. O que eu posso dizer é que há um novo interesse das famílias que, num primeiro momento, quando fizemos a consulta ampla, decidiram não sair de Gaza. Nós consultamos todas as famílias. Então, apenas esses 34 decidiram sair, os outros preferiram ficar. Com a intensificação do risco e dos conflitos, então está surgindo uma nova demanda, estamos analisando caso a caso, a partir de critérios, né, são critérios legais, são critérios documentais, então tudo isso ainda está sendo analisado. Não há nenhuma segunda lista, eu sei que a imprensa tem comentado sobre uma possível segunda lista, não existe uma segunda lista ainda. Recebemos algumas demandas, estamos analisando, como eu disse, com base em critérios legais e ambientais. Tá, mas só para entender, obviamente foi uma decisão pessoal desses brasileiros, a de ficarem, dessas brasileiras, né, no caso de ficarem na região. Isso é uma decisão que não cabe ao Itamaraty, obviamente, mas a partir desse instante, caso elas mudem de ideia, eventualmente queiram embarcar em direção ao Brasil, elas são colocadas numa espécie de fim da fila, até que as demais nacionalidades sejam contempladas? Essas 2 já foram autorizadas, tanto por Israel quanto pelo Egito. Elas já estão na lista dos brasileiros autorizados a sair. Então, isso realmente dependerá da vontade privada delas. Mas elas podem sair a qualquer momento. Então. Autorizadas estão. Agora, em relação a esses outros brasileiros e essas informações que vão chegando, chegou até nós uma informação de que seria um grupo de mais de 50 pessoas. Essa informação chegou até a embaixada? Como eu disse, nós estamos recolhendo essas informações desde alguns dias, não temos nenhum número fechado ainda, estamos analisando caso a caso, a partir dos critérios estabelecidos pela lei e também a disponibilidade de documentos, o perfil sempre ou são brasileiros, ou são familiares palestinos próximos, ou são pessoas portadoras de RNM, Registro Nacional Migratório, ou seja, são casos muito variados e merecem análise caso a caso. O importante é isso, não há segunda lista, estão sendo analisados caso a caso. O nosso primeiro foco foi justamente evacuar o primeiro grupo de 34, a partir de agora sim estamos analisando essas novas demandas e mais uma vez é importante deixar claro, desde o dia 7 e 8 de outubro fizemos a consulta ampla e essas famílias decidiram não fazer o grupo. Agora, evidentemente, com o agravamento da situação, a impressão, a percepção de risco mudou e estamos recebendo e analisando essas demandas. Uhum. Com relação aos brasileiros que estão na Cisjordânia, houve um primeiro resgate, né, das pessoas que pretendiam voltar, o governo federal intercedeu diretamente. E a partir de agora, embaixador, mais pessoas podem voltar com o auxílio do governo federal? Ou qual é a orientação para os brasileiros que estão na Cisjordânia nesse momento? Lembrando que a circulação
por esse território também é complicada. Os palestinos não conseguem transitar livremente pela Cisjordânia, certo? Correto, Carla. Nós estamos monitorando diariamente a situação de tensão aqui na Cisjordânia. Na Cisjordânia é mais fácil para nós, aqui do escritório brasileiro, enfim, o trabalho é mais fácil, porque podemos atuar presencialmente, ao contrário de Gaza, não é presencial a Gaza, tudo que foi feito foi à distância. A comunidade brasileira aqui na Cisjordânia é de mais ou menos 6 mil brasileiros, binacionais, enfim, a grande maioria, de fato, é binacional. Estamos sempre em permanente contato com eles todos, é uma comunidade, inclusive, organizada, nós temos de cidadãos brasileiros aqui na Cisjordânia, temos grupos de WhatsApp, né? Inclusive um mais, digamos, geral e outro específico sobre uma cidade do norte chamada Jenin, que tem sido objeto, né, de incursões, enfim, militares, o grau de tensão é maior. Então, nós estamos monitorando a situação, né, de crescente tensão aqui na Cisjordânia. Houve 2 semanas atrás, melhor dizendo, na semana passada, na quarta-feira da semana passada, a evacuação do grupo de 30, creio que também 30, vieram de 11 cidades da Cisjordânia, nós recolhemos em 3 ônibus, por que tivemos que ir até eles? Porque, como mencionado, a mobilidade na Cisjordânia tem sido muito reduzida, tem sido muito restrita. Os brasileiros, e essa é a orientação que estamos dando à nossa comunidade, né, os brasileiros estão em suas cidades, em seus vilarejos, em seus bairros, estamos orientando justamente os brasileiros que não se desloquem pelas estradas da Cisjordânia, porque há ataques, né, de colonos, checkpoints militares, enfim, operações militares, ou no campo, ou na estrada, às vezes dentro mesmo de algumas cidades. Então, para que os brasileiros estejam a salvo disso, a nossa orientação é que eles permaneçam em suas casas, evitem deslocamentos de cidade a cidade. De fato, as cidades e vilarejos têm sido constantemente bloqueados, o que impede, além do deslocamento, impede a entrada, por exemplo, de alimentos. O preço dos alimentos aqui na Cisjordânia tem crescido muito por falta de alguns itens. E evidente também é que não participem de nenhuma manifestação, de demonstrações, de confrontos, né, que a comunidade brasileira esteja protegida desse momento de tensão que também se verifica aqui na Cisjordânia. Estamos conversando com o embaixador do Brasil na Palestina, embaixador Alessandro Candeias, agora também com transmissão para o Band News TV. Embaixador, o Brasil tem um histórico muito respeitável no campo diplomático. O quanto esse episódio, com a volta desses brasileiros que estavam na faixa de Gaza, sendo conduzido, é importante que se reconheça, de maneira muito bem sucedida, o quanto esse episódio em si é mais um capítulo importante no todo da nossa história diplomática? Sheila, esse é um capítulo humanitário da nossa, como você diz, história diplomática. Na verdade, o que implementamos aqui foi um dos objetivos da política externa brasileira. Como se diz tradicionalmente, a política tem como objetivos representar, negociar, mas também proteger os cidadãos no exterior. Então, o que nós estamos fazendo, desde que começou o conflito, foi proteger os nacionais brasileiros em Gaza, sobretudo, aqui também na Cisjordânia, mas sobretudo o nosso foco era Gaza. Proteger os nacionais brasileiros. De que forma? Primeiro, brasileiros da zona de conflito, da zona de combate. Isso nós fizemos quando retiramos os brasileiros do norte da faixa de Gaza. A maioria deles morava nas cidades de Gaza, que é a capital da faixa, se chama também Gaza, Beit Hanun, Beit Lahia, eram as 3 cidades do norte da faixa de Gaza. Nós concentramos no primeiro momento em uma escola, que foi alvo da proteção contra os bombardeios, e quando a situação se tornou um risco real de bombardeio nessa escola, nós retiramos todo o nosso grupo para o sul. Então, a parte ficou, inclusive as famílias já moravam lá, e a outra parte nós alugamos 3 casas em Rafah. Ou seja, então o primeiro desdobramento
né, desse capítulo chamado Proteção dos Nacionais Brasileiros foi retirá-los da zona de bombardeios. Isso nós fizemos já na primeira semana do conflito. E passamos então a segunda é aliviar todo o drama humanitário que está acontecendo em Gaza. Gaza já era um local de catástrofe humanitária, de drama humanitário por causa do bloqueio, e com o conflito agora, com os bombardeios, com a transformações, né, do norte para o sul, a mais de 1 milhão de pessoas, vocês imaginam? Quer dizer, Gaza tem mais ou menos 365 quilômetros quadrados, são 40 quilômetros enfim, de comprimento e mais ou menos, dependendo da área, 10 a 12 de largura. 1,3 milhões de habitantes. Com os conflitos no norte, houve um deslocamento populacional de civis do norte para o sul. Então, imaginem, mais de 2 milhões de pessoas concentradas na metade de um território que já era superpopuloso. E a parte sul, justamente, ao contrário da norte, é que tem infraestrutura. Então, essa foi a segunda preocupação nossa. Ou seja, não apenas retiramos do local dos bombardeios, mas conseguimos, eu não digo tentamos, realmente conseguimos livrar os brasileiros da catástrofe humanitária. Os brasileiros alojamento, alguns em Khan Yunis moravam nos próprios apartamentos da família, mas os da cidade de Gaza nós trouxemos para casas, 3 casas alugadas em Rafah. Então os brasileiros não ficaram em abrigos da ONU, nem da Cruz Vermelha, nem do Crescente Vermelho, nem dos Médicos Sem Fronteiras. Os brasileiros não dependeram oferecida pelos organismos internacionais. Nós conseguimos transferir recursos para que eles pudessem comprar no mercado local, muito precário, cada dia mais precário, né? Os alimentos, enfim, água, gás, remédios, inclusive. Então, esse foi o segundo desdobramento da nossa ação, libertar ou salvar, ou estender uma rede de proteção, né, a esses brasileiros, livrando-os da crise humanitária que afeta mais de 2 milhões de pessoas. Felizmente, eles conseguiram sair ontem, porque já estavam no limite, né? Tivemos casos relatados de desidratação, de anemia, sobretudo afetando as crianças, que estão sendo, né, casos esses que já estão sendo tratados pelos médicos da FAB, do voo, que eles já partiram do Cairo agora, mas desde ontem à noite, quando chegaram, os da FAB já começaram tratando esses brasileiros com alimentação adequada, enfim, com todos os cuidados. Inclusive, essa atenção aos brasileiros já tínhamos começado a fazer antes mesmo deles partirem daqui, à distância, né, online, o FAB, e a psicóloga da FAB, que também está no voo, já começaram, né, enfim, conversando, dando orientação sobre alimentação, sobre os cuidados com a água. Mais uma vez, mencionei desidratação aqui. A água não é potável em Gaza, a água da torneira já está contaminada, então toda a preocupação, por exemplo, como ferver a água antes de consumir. Mas, de novo, os brasileiros saíram, eu diria, no limite, né? No limite, seria muito difícil conseguir manter o serviço, né, que estávamos prestando nas últimas semanas, porque já não há mais alimento, já não há mais água. Os comboios humanitários têm sido num volume muito inferior às necessidades tradicionais. Então, para dar um número, normalmente por dia em Gaza entravam cerca de 200 a 400 caminhões com alimentos, com água, com tudo, né, do Egito para Gaza, por dia antes. Agora, depois da terceira semana de conflito, quando foi reaberto o corredor humanitário no sentido Egito-Gaza, apenas, varia muito durante o dia, mas enfim, apenas 20 caminhões ou 50, no máximo 80, menos de 100 por dia. Isso significa menos da metade da necessidade que Gaza já tinha antes do conflito. Agora, então, com a desarticulação completa, né, dos serviços de alimentação, enfim, toda a economia está em colapso em Gaza. Então, o que entra em termos de comboios humanitários é a metade do que seria suficiente em termos normais. Portanto, muito menos ainda do que é necessário no momento atual. Então, felizmente isso, ou seja,
você pergunta sobre o capítulo, né, da política externa, quer dizer, nós implementamos um dos objetivos da política externa, que é esse, proteger os nacionais brasileiros em situação de conflito, né, com todas as limitações, porque, como eu disse, eu falo agora de Ramala para vocês, a nossa sede em Jerusalém, a sede do escritório em Ramala, mas a residência em Jerusalém, então trabalhávamos nessas duas cidades com as nossas equipes e não tínhamos acesso a Gaza. Nós já conhecíamos, evidentemente, a nossa comunidade de Gaza, porque já fazíamos consulados itinerantes 2 vezes por ano. Como os brasileiros não conseguiam sair de Gaza ali para a Cisjordânia, nós fazíamos essa missão, né, e fazíamos um consulado itinerante para atender as necessidades consulares dos brasileiros. Então já conhecíamos essa comunidade, já prestávamos o serviço, já tínhamos pleno conhecimento, enfim, do seu perfil, mas não podíamos atuar presença em conflito. Então, felizmente, estamos muito aliviados, né, satisfeitos com essa missão cumprida. Embaixador, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Obrigado, Megali, um abraço a todos. Um abraço.